Eu acho que o mais interessante que a gente tem visto, para além das opiniões, eu acho que são as análises, né. A gente até já conversou aqui da Renata Lopretti, por exemplo, como ela faz um jornal que é totalmente analítico, que tem contexto, que explica, e no fundo, quando acaba, você entendeu muito profundamente aquela situação, mas você não necessariamente sabe qual é a opinião dela a respeito do assunto, né. É diferente também você fazer análise e dar opinião. Então, acho que é uma linha que é bem legal, eu pelo menos gosto e valorizo mais do que necessariamente a opinião pessoal daquela pessoa. Tem Pessoal daquela uma pessoa foi maravilhoso. Tem um certo, acho, um certo tabu, eu acho, na TV aberta em relação à opinião, né, no jornalismo. Talvez seja mais difícil de diferenciar a opinião de informação do que é num jornal ou numa revista. Talvez seja mais fácil você, quando você está lendo, você entender, isso é opinião, isso é notícia. Então, acho que talvez isso seja um pouco na TV aberta, que é uma coisa vista por muita gente, né? É um público muito diversificado. Eu acho que os canais, com razão, até têm um certo cuidado em apresentar a opinião dos âncoras, né? Que é uma coisa que você vê um pouquinho mais na TV fechada, na TV por assinatura. A experiência que você citou do Boris Casoy é bem isso, quer dizer, ele apresentava a notícia e ele também opinava, mas aí ele criou alguns bordões que eu acho que sublinhavam que aquilo era opinião, né? O Isso é uma Vergonha era bem isso, ficava claro que aquilo é uma opinião. Hoje, pelo que eu tenho visto na TV aberta, só tem um espaço que é institucionalizado de opinião, que é no Jornal da Record, que todo dia tem um comentário opinativo do Augusto Nunes, que aparentemente, assim, é o comentário dele, mas que sempre vai muito na linha do que também eu acho a Record pensa. Ele não discorda, né, não apresenta muito opiniões diferentes da Record. E o Jornal da Band não é uma coisa diária, mas eu vejo também que o Eduardo Oineg, que é o âncora, também apresenta uns editoriais. Aí eu acho, parece também a opinião dele, mas eu acho que ele está defendendo muito a posição do canal em relação aos assuntos que ele comenta. A observação que você fez do Jornal da Globo, da Renata Lopretti, é interessante mesmo, porque eu acho que é uma... Mas que eu acho que, no fundo, é o que todo jornalismo hoje persegue, né, tenta, que é informar o espectador, mas de alguma forma ajudando ele a pensar, né? Quer dizer, ajudando ele a formar uma opinião, né? Quando você dá muito, como você disse, contextualiza muito, mostra contradições, né? Mostra uma notícia, sublinha, avisa, olha, mas o cara disse isso, mas ontem ele disse aquilo, né? Você não precisa opinar, mas você consegue mostrar claramente que tem contradições no discurso de um político, tem falhas numa determinada ação, etc., né? E, de fato, eu acho o Jornal da Globo com a Renata é um dos campeões nisso, mas acho que, de um modo geral, também eu gosto do Jornal da Band, eu acho que o Jornal Nacional também está fazendo muito bem isso, que você citou hoje. E, de fato, o Que eu acho o SBT... Jornal Nacional ainda um pouco mais tradicional no formato dele, assim, né, do que o Jornal da Noite. Sem dúvida. Desculpa te interromper, pode continuar. Não, sem dúvida, mas eu acho assim, os grandes assuntos, eu acho que o jornal tem feito, o JN tem feito, eu acho, esse trabalho de ajudar você a ter uma opinião, assim, te conduz para algum lugar com a contextualização do noticiário, né? Sobretudo, eu acho, nessa cobertura da pandemia, né? O jornal tem feito isso, o trabalho eu acho muito bom, e mesmo na cobertura da crise política eu sinto isso. Qual